nossos dons ao serviço do teu reino. Te ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. Te ofertamos nossos dons ao serviço do teu reino. Te ofertamos nossa vida por tua causa e teu amor. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor. Ele é o Salvador, confiando nele não há temor, confiando nele não há temor. Quando estou no vale escuro, almejando uma luz, eu me lembro do Senhor, do Salvador e sua cruz, do Salvador e sua cruz. No Senhor eu encontro abrigo, em seus braços seguro estou. Ele é a minha luz e o seu amor é que me conduz. E o seu amor é que me conduz. E o seu amor que me Santo, 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 santo é o nosso Deus, Senhor de toda a terra. Santo, santo é o nosso Deus. Santo, 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 santo é o nosso Deus, Senhor de toda a terra. Santo, santo é o nosso Deus, que acompanha o seu povo, Senhor de toda a terra, Senhor de toda
faz grandes coisas que não podem ser esquadrinhadas, contadas, esmiuçadas. E maravilhas tais que não podem contar. Assim diz o livro de Jó, capítulo 9, versículo 10. Com essa palavra, desejamos a todos vocês um bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos para este culto do Dia dos Pais, onde o nosso Deus, nosso Pai do céu, faz coisas grandiosas, maravilhas. Com certeza também fez na nossa vida. Por isso estamos nós aqui para rendermos graças ao nosso Deus. É em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós aqui nos reunimos e realizamos este culto, onde também receberemos a ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo, para a nossa renovação espiritual e fortalecimento da carne. Amparados pela palavra de Deus, convido a cantar o hino Louvor Rendamos. Podemos cantar em pé mesmo a estrofe número 1. Oremos. Amado Deus, queremos render louvores a Ti, por de forma tão maravilhosa ter feito a Tua criação, onde nos deste também um Pai, o qual nos gerou, o qual nos cuidou e nos amparou nesta vida, para que assim pudéssemos conhecer também o Teu amor por nós. Pedimos, venha nos amparar com a Tua palavra, venha nos dar disposição para o perdão e a reconciliação onde há divisão. Socorre-nos com Teu Santo Espírito para preencher o vazio que existe dentro de nós e afasta de nós toda inquietação de alma e espírito. Por Cristo Jesus, nós te pedimos socorro e auxílio. Amém. Assim, convido a ouvir a palavra de Deus da carta aos Romanos. Convido a comunidade a tomar assento. Romanos capítulo 10, versículos 1 até 5. Quem acompanha na Bíblia da igreja, é página 170 do Novo Testamento, Romanos 10, 1 a 6. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Aqui o apóstolo Paulo falando aos romanos. A minha súplica a Deus a favor dos romanos são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a palavra do nosso Deus. Amém. Cantemos ao nosso Deus o hino
213 do nosso cenário, Senhor, Tu tens sido, conforme aqui projetado. Hoje, Dia dos Pais, queremos ter um momento de bênção a todos os pais que vieram participar desse culto. E eu convido que aqueles que são pais, que venham até aqui na frente. Tem gente ansiosa aí querendo já vir para frente, mas ainda não chegou o dia ainda, né? Pois é. Sejam bem-vindos. Isso. O Richard cuida ali a live para nós agora. O Zig está aqui. Pode você colocar aqui, todos. Apesar dos pais, que bom que vocês estão aqui, nesse dia de culto. No último culto, quem acompanhou a pregação, nós ouvimos que o apóstolo Paulo diz que a maior tristeza e sofrimento de um crente é por ver pessoas queridas sem a fé. Como ele diz aqui, sem o entendimento de Deus. Também a maior tristeza de um pai crente é não ver seus filhos no caminho da fé. E por isso, esta palavra que nós aqui há pouco ouvimos, do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ela também vale para nós. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Que também a vossa súplica, a vossa oração, pais, para os vossos filhos, sejam para que eles sejam salvos. Porque se os filhos de vocês experimentarem a salvação em Jesus Cristo, vocês não tenham dúvidas que vocês sempre terão bons filhos. Filhos que honram a seu pai, conforme diz o próprio mandamento de Deus. E a palavra de Deus, quando pede que a gente suplique para que nossos filhos creiam, é porque Deus sabe que nem todos estão na fé. Assim como nem todos os pais estão na fé. E por isso, filhos intercedem também para que seus pais cheguem à fé. Porque o filho que tem um pai crente, sabe que terá um pai maravilhoso, amoroso e que tem entendimento para as coisas da vida. Nesta certeza, é que queremos buscar a bênção de Deus, para que fortaleça a vossa fé e a vossa tarefa de ser pais. Pais que deem testemunho da fé neste Deus amoroso que se revelou em Jesus Cristo. E para abençoar os pais, na comunidade tudo é conjunto, e eu quero convidar aqui os filhos que estão presentes, assim como fizemos no Dia das Mães, aqueles pais que estão com os filhos aqui, eu peço que os filhos venham aqui e coloquem a mão sobre o seu pai. E eu chamo a pastora Mara, porque as filhas vieram aqui e elas querem também abençoar o pai delas. Então,
a pastora Mara nos dirige esse momento da bênção e da oração. Podem colocar a mão no ombro. No ombro do pai, cada filho, cada filha. Comunidade também, as mulheres, vamos nos colocar em pé. As pessoas que estão nos bancos podem estender também a sua mão. Você de casa aí também que está com seu pai, pode também estender a mão sobre o seu pai para que Deus o abençoe. E assim pedimos a bênção de Deus. Que o Deus que é Pai de Jesus Cristo, o Filho unigênito, aquele que veio para nos salvar e nos resgatar da nossa perdição, venha também sobre cada um de vocês. Você que é pai, e te abençoe hoje e sempre, com a sabedoria, a paciência, o amor, para que você possa continuar no caminho de Jesus Cristo e esse caminho também trilhar junto a seus filhos e a sua família. Assim vos abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe. Você pode também, o filho que está aqui, abraçar bem o seu pai e já agradecer a ele também, porque os pais fazem muito pela gente, né? Quem não tem mais o seu pai, também ore para que Deus nos ajude sempre a também ser um bom testemunho nesse mundo. E aqueles pais que ainda vão encontrar seus filhos hoje, leve um abraço ao seu filho e diga o quanto vocês amam. Mesmo o seu filho não vem, vai você ao encontro dele, porque esta é a nossa tarefa no amor cristão. Amém. Amém. Podemos uma salva de palmas aqui para esses pais. E também temos um pequeno mimo que o grupo das mimas preparou para os pais. Pode ser entregue agora aos pais. E também a paróquia tem aí uma lembrancinha para os pais. Então vocês podem receber e assim retornar aos lugares. E assim cantamos o próximo hino. A comunidade pode tomar assento. Oi, Mariana. Oi. Deus vos guarde pelo seu poder. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês nesse momento da pregação. Convido a comunidade a abrir o texto bíblico do Evangelho de Mateus, capítulo 14, os versículos 22 a 33. Pode ser a página aí, por favor? 18 do Novo Testamento. Mateus 14, 22 a 33. Assim está escrito, então, no Evangelho, logo a seguir. Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões.
E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, então manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Querida comunidade, esse texto bíblico aqui, ele está no capítulo 14 de Mateus, como vocês podem ver aqui, e ele está inserido no contexto onde Jesus está de luto. Jesus está de luto por causa da morte de João Batista. Evangelho de Mateus, capítulo 14, começa contando sobre a morte de João Batista. E se a gente olhar bem ali no finalzinho, versículo 12, vai dizer então, do capítulo 14, versículo 12, foi trazida a cabeça de João Batista num prato, a mulher de Herodes. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram a João Batista, e depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus recebe essa notícia, como diz o versículo 13, ele ouve isso, e dali em diante ele procura retirar-se e estar sozinho. E o nosso texto começa dizendo que Jesus despede a multidão, pede que os discípulos também deixem ele sozinho, manda eles passar para o outro lado do mar, enquanto ele sobe no monte a fim de orar. A fim de orar. Eu não sei, muitos aqui já passaram pelo luto, né? Muitos, quem sabe, estão passando ainda pelo sofrimento, pela tristeza. Como é que a gente enfrenta isso? Como é que no dia a dia a gente enfrenta o sofrimento? E aqui já está o primeiro aprendizado do texto bíblico de hoje. Não tem como olhar o nosso texto sem ter esse pano de fundo de que Jesus está enlutado. E como ele enfrenta isso? Ele quer a solidão, isso é muito normal, né? Às vezes, na hora do luto, você não quer palavra, alguém que só fala para ti, se conforma, vai dar tudo certo. Todo mundo passa por isso. Ele quer ficar sozinho, mas não só sozinho. Ele busca a comunhão com o Pai, através da oração. Como nós enfrentamos os nossos sofrimentos? Nós também temos uma vida de oração? Você tem uma vida de oração? Quem não ora é porque não confia que do outro lado tem alguém que nos atende e que nos ouve segundo a sua promessa. Então isso é a primeira coisa para esse domingo, Dia dos Pais, texto indicado pela igreja, que nós não podemos passar ao largo. Jesus, no sofrimento, busca comunhão com o seu Pai. O Pai verdadeiro, porque às vezes nós, seres humanos, somos pais, mães que falham. E como falham?
Mas nós temos um Pai maior, que não falha, e que ouve os nossos sofrimentos, as nossas orações, como aqui também a Jesus. E aí o segundo pensamento que me vem quando eu meditei nesse texto é acerca do medo. Veja bem, os discípulos, diz ali no nosso texto, que eles, ali no versículo 24, então eles vão longe, olhando aqui por onde eles vão parar, eles vão a Genezaré, então eles provavelmente estão num mar que tem 12 quilômetros de extensão, eles têm que atravessar para chegar lá. Se eles estão na metade, eles têm 6 quilômetros de mar para frente e 6 quilômetros de mar para trás. E eles estão lá no meio e vem a tempestade. E o versículo 24 resume numa frase essa tempestade. Ele diz, porque o vento era... Olha lá o versículo 24. O vento era o quê? Contrário. O vento era contrário. Vamos pensar um pouco sobre isso. Como é que é na vida quando o vento é contrário? Às vezes não parece que o vento é contrário, né? Começa uma coisa e começa outra e a pessoa diz, meu, parece que está tudo dando errado. Não é assim às vezes? Os discípulos estão no meio do mar, dentro de um barquinho, nada grande, e de repente eles estão sozinhos, sem Jesus, e o vento é contrário. Eles não conseguem mais sair dali porque o vento joga eles para o outro lado. E aí o versículo 26 diz que Jesus vem ao encontro deles na 4ª vigília da noite, seja na madrugada. Jesus fica durante muito tempo lá em oração, em solidão. E aí ele vem andando sobre o mar, sobre as águas, e quando eles enxergam Jesus, o que eles pensam? Que vem vindo um fantasma. Fantasmas existem? Cadê as crianças? Existe fantasma? Não, não existe fantasma. Alguém já viu um fantasma? Olha, os discípulos aqui não eram crianças, eram adultos, eram marmanjos. Eram homens de barba na cara. E eles enxergam Jesus e Jesus fala com eles. Jesus diz lá no versículo 27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eles escutam a voz de Jesus. E diz o versículo 26 que eles começam, tomados de medo, eles começam a fazer o quê? Gritar. Tamanho medo, eles começam a gritar. Consegue imaginar essa cena? Jesus fala com eles, eles vê Jesus, mas eles estão numa situação tal de vento contrário que eles começam a gritar de medo e pensam que ali vem um fantasma. O medo na nossa vida é assim. O medo paralisa a gente. O medo faz a gente gritar por uma coisa que não existe, que não é real. Faz a gente enxergar fantasmas onde não tem fantasmas, porque eles nem existem. Faz a gente, às vezes, ver a melhor situação da vida como a pior, como no caso aqui os discípulos. Faz a gente não enfrentar as coisas da vida, paralisa o nosso caminho. E é provado que a maioria das coisas que a gente tem medo nem acontece. Nem acontece. A maioria das coisas que a gente fica ansioso, rói a unha, às vezes rói até o cotovelo junto, nem se concretizam. Nem se concretizam. É apenas a ansiedade da nossa pequenez. Assim somos nós, seres humanos fracos. E Jesus diz para eles, ele prega a palavra para eles. Olha a pregação que ele faz. Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Se vocês estudam o Evangelho, vocês vão ver que essas frases aqui, tende bom ânimo, sou eu, não temais, elas aparecem ao longo do Novo Testamento, mais de uma vez. Quando Jesus nasce, os anjos vêm do céu e dizem, não temais, já começa aqui.
Comunidade cristã não precisa mais ter medo, porque tem um Salvador. Isso que ele diz aqui, não temais, não temais. E quando ele diz sou eu, quem é esse sou eu? Quando Jesus diz sou eu, quem é esse sou eu? Aí a gente tem que olhar aqui a história do meio do capítulo 14, onde tem a multiplicação dos pães. Antes disso aqui aconteceu a multiplicação dos pães. O que Jesus fez lá na multiplicação dos pães? Não precisa nem olhar que vocês já sabem. O que ele fez? Para uma população de quantos, mais ou menos? 5.000 pessoas. E ainda sobraram 12 cestos. Ontem na Cuca não sobrou nada, né? Aqui ele multiplicou, ele de apenas lá 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplicou e alimentou uma multidão. E ainda sobrou, né? No meio do deserto, onde não tinha nada, onde só tinha fome e miséria, aquela multidão corria atrás de Jesus, porque eles imploravam por misericórdia. E quando ele diz para os discípulos, sou eu, ele está dizendo, gente, vocês viram lá? Quem sou eu? O que eu sou capaz de fazer? Sou eu, calma, acabei de fazer um milagre. Estou aqui. E eles lá gritando de medo. Gritando de medo. E aí, como se não bastasse isso, olham lá o versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro, né? Pedro era o líder do grupo. Era o pastor do grupo, a gente poderia dizer assim. Era do presbitério. Era um dos mais experientes, que mais estava perto de Jesus. E Pedro diz para Jesus, ele tenta Jesus, né? Ele quer uma prova, não basta a palavra. Não, Jesus, não basta a palavra. Dá uma prova aí de que é você. Se é tu mesmo, então manda eu caminhar, eu quero experimentar esse poder. Deixa eu caminhar sobre as águas. E Jesus diz, vem, pode vir. E ele começa a caminhar, né? Ele desce do barco, anda sobre as águas e vai ao encontro de Jesus. Só que de repente ele começa a olhar para os lados. Ele repara de novo naquele vento contrário. E aí ele começa a afundar. E Jesus então estende a mão e arranca Pedro da sua situação, né? E traz ele para dentro do barco. E tudo está resolvido de novo. Tudo está resolvido. O que a gente aprende com isso? Vocês sabem que sempre que a Bíblia fala Pedro, João, Tiago, nós temos que colocar nós. Esse Pedro aqui é a Mara. Esse Pedro aqui é a Úrsula. É o Zig e a Rose, somos nós. Um Pedro, uma Mara que duvida da palavra, não bastou a palavra. Tinha que ter uma coisa a mais, tinha que ter uma prova. Assim fracos nós somos. Jesus, desde lá do nosso batismo, ele promete, eu estou contigo, mesmo que o vento seja contrário. É ou não é verdade? Ele diz, eu estou contigo, não tenha medo. O ponto final da história é meu. É meu. E não basta isso para a gente, porque ainda a gente quer uma prova. A gente às vezes diz, Deus, se tu existe, então me responda hoje, me dá um sinal. Como Pedro fez. Mas aí vem Jesus. Aí vem Jesus e não é em vão que a Bíblia fala que ele é o Salvador. Porque Jesus, ele faz o quê? Ele vai, ele dá a prova para Pedro. Aí Pedro dá uma olhadinha para os lados, né? Na sua fraqueza. Em vez de ele fixar o olho para Jesus e firme, ele dá uma olhada de novo na dificuldade. E aí ele zoom para dentro. E Jesus estende a mão. Jesus arranca ele dali. Ou seja, Jesus só não fala conosco. Ele faz mais do que isso. Ele nos estende a mão. Ele nos estende a mão. Quando a gente ouve a palavra, a gente fica empolgado. Puxa vida, é por aí. Mas às vezes a gente nem saiu da porta da igreja e já acontece o quê? Já submerge de novo. Já afunda. E esse texto nos ensina que Jesus nos estende a mão.
Além de falar conosco, de falar a sua palavra, Ele nos estende a mão. Como Ele nos estende a mão? Vamos pensar um pouco. Como Ele pode nos estender a mão? Como Ele já estendeu a mão para vocês? Não deixar cair na tentação. Vida fácil. Hoje, quando vocês estavam aqui, os pais, que os filhos colocaram a mão no ombro. Essa mão no ombro da gente, um filho botar a mão no ombro, não é uma presença de Deus? Um filho que nos apoia, cuida de nós, se preocupa conosco, não é uma presença de Deus? Deus tem muitas formas de nos estender a mão. Através de uma pessoa da família, né? Através de um irmão na comunidade. Através de uma pessoa, às vezes, lá no nosso serviço, que a gente nem imagina que ela vai nos ajudar. Mas Ele pode nos estender a mão. Mas hoje, em especial, nesse culto, hoje, aqui, Dia dos Pais, Ele nos estende a mão de uma outra forma. Ele sabe que nós somos como Pedro. Homens e mulheres de pequena fé. Crianças de pequena fé. Adultos, idosos de pequena fé. A gente ouve a palavra e mesmo assim duvida. Duvida da presença dEle. Então Ele nos estende a mão como? Quando Ele pega o seu sacramento e diz: toma. Toma. Isso aqui é o meu corpo e meu sangue dado por ti, para anular os teus pecados. Olham as promessas que tem nisso aqui no Novo Testamento. Vida, salvação, perdão, fortalecimento, né? Levantar o nosso comodismo da cadeira e lutar. Tudo isso aqui Ele nos estende a mão. Acabar com o nosso medo. Tudo isso Ele promete. Quando Ele nos estende a mão através do seu sacramento. Então, quando na nossa vida o vento é contrário, eu tenho certeza que muitas vezes na vida de vocês o vento também é contrário e a gente está lá, né? Ouve a palavra e mesmo assim fica patinando muitas vezes. Aí Jesus nos estende a mão, de muitas maneiras. Através de um abraço, de uma palavra de alguém da nossa família, mas também no culto através da ceia do Senhor. Que nessa certeza nós possamos continuar, como pais, como filhos, quando a gente fraqueja e duvida de que não está dando certo nem na família, vamos pegar nessa mão que Jesus nos dá. Vamos pegar. Vamos confiar nele e de repente a tempestade vai se acalmar. Como diz aqui, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Ao receber aquilo que Jesus nos dá, nós só podemos receber. Acontece o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, o verdadeiro reconhecimento de que Ele é, de fato, o Filho de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida hoje. Amém. Cantemos nosso próximo hino. Senhor, por que me guarda a tua mão, confio em ti. Presta bem atenção nessa letra, que é exatamente isso que conversamos aqui. Teu querer é bom, confio.
Pessoas que podem, convido a colocar-se em pé. Queremos nos dirigir a Deus agora com a oração de intercessão. Me vou passar alguns pedidos. Alguém tem mais algum pedido para a oração de intercessão? Talvez só para o Salésio Erard, né? Sim. Colocamos, ele sofreu um acidente, parece que um eucalipto no trabalho caiu em cima dele, e ele ficou muitos dias no hospital, fraturou algumas partes. Salésio Erard participa muito da nossa comunidade, né? Então, Ele sempre está quase todos os isso, ele cultos está aqui, acompanhando. ele e a família. E Isso. hoje então ele não está, então agora está aqui o motivo. Que queira Deus botar a sua mão sobre ele também. Mais alguém? Sim? Sobrinha da Marli, né? Uhum. Getúlio. Sim? Convido então a nos dirigir a Deus em oração de intercessão. Amado Deus, chegamos em oração na Tua presença, porque Tu nos ordenaste a orar e prometeste nos atender e nos ouvir. Assim como Jesus, em meio a sofrimentos e a sua dor, se dirigiu a Ti, ó Pai, também nós o fazemos, pedindo especialmente pelas pessoas que aqui foram mencionadas. O Salésio Erard, que está se recuperando deste acidente. Sabemos que Tu está agindo na vida dele em meio a esta hora de dor e tristeza. Te pedimos pelo Hamilton Silveira, pela Margaret, a mãe da Mara, que irá colocar uma sonda nesta semana, que também vem se estendendo na sua enfermidade, queira abençoar esta família neste cuidado, nesta hora tão difícil. Te pedimos pela Gabriele Bervian, que também ela possa estar se recuperando e recebendo o cuidado necessário. O Getúlio Queires, que há muito tempo está acamado, sendo cuidado pela sua esposa e seus familiares, seus vizinhos, que ele possa sempre continuar experimentando a Tua misericórdia e ter alegria com cada mão que se estende para cuidar dele nesta hora. Assim te pedimos, Senhor, por todos aqueles que sofrem, que de alguma forma seu coração se abra para perceber que Tu não nos deixas só neste mundo, colocando-nos pessoas, dando-nos a Tua palavra e o Teu sacramento, para nos fortalecer na certeza do Teu cuidado. Socorre, Senhor, todos os pais que têm a tarefa de educar, instruir os filhos na fé, no amor, na esperança, também nesses tempos tão difíceis, onde muitos pais desesperados não têm o suficiente para dar o que comer a seus filhos. Te pedimos por aqueles pais que abandonam os seus filhos e não cumprem com a sua tarefa por terem medo dos desafios que a vida traz. Ampare e cuide, Senhor, daqueles pais que também zelam pelo seu lar, contribuindo assim para que a sociedade se torne um lugar melhor para se viver. Pedimos por essa comunidade e por cada um que aqui congrega e se fortalece, na certeza de que Tu, Senhor, continuarás agindo na nossa vida e na vida das gerações futuras, por cada um que testemunha a sua fé. Assim junto nós pedimos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a comunidade a tomar assento e entoemos juntos o hino 141, a estrofe 1 e 2, preparando-nos para a ceia do Senhor.
141, 1 e 2, em gratidão nós chegamos a Ti. Busca o perdão de Deus aquele e aquela que se reconhece como pecador. Assim mesmo como estamos, convido a uma palavra de confissão de pecados. Senhor, as experiências da vida nos mostram como e onde pecamos contra Ti e o nosso próximo. Como Pai, somos negligentes no ensino, no testemunho, somos impacientes, muitos até mesmo violentos. Pecamos, Senhor, porque nem sempre procuramos a reconciliação, a solidariedade, a compaixão. Nós somos egoístas, invejosos, impacientes, desconfiados. Tudo isso, Senhor, pesa sobre a nossa vida, atrapalha a nossa relação contigo e com o próximo. Abre os nossos olhos para enxergar cada vez mais a nossa situação, para que assim possamos nos comparar contigo e aprender do teu perdão. Confessamos, Senhor, a nossa falta de fé, assim como a de Pedro. Por isso, tantos males afetam a nossa vida e dos nossos ao nosso redor. Por isso pedimos perdão, Senhor, perdão. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Na certeza do perdão de Deus, nós nos confiamos a Ele. E assim, convido a cantar o hino 141, as estrofes 3 e 4. As pessoas de casa, agora nós nos despedimos. Se você tem a necessidade de também receber a mão de Deus através da sua ceia, procure uma comunidade.